Amém, queridos? Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Você está feliz de estar aqui nessa noite? Todo mundo já sabe, né? Que vou perguntar isso, mas tem que sempre lembrar, né? Que tá feliz, né? Tá feliz. Digo fraco, né? Eu sou forte, né? Então às vezes, não tá muito afim, não, mas eu tô afim de estar aqui, né? O meu espírito, ele tá pronto para estar aqui. O meu espírito se alegra em estar na presença de Deus. E muitas vezes a gente tem que reafirmar esse tipo de coisa para que a nossa alma lembre, né? A nossa alma, ela é um pouquinho teimosa, né? As nossas emoções, às vezes o nosso intelecto, a nossa razão quer entrar no meio, mas o nosso espírito, ele está pronto, ele já entendeu tudo, já está salvo, já está tudo certo, e a nossa alma, a gente precisa estar, às vezes, batendo um pouquinho na porta ali, lembrando, falando assim, não, a gente gosta daquilo, a gente gosta disso, né? Falar com a boca cheia, né? Aleluia, queridos, glória a Deus. Uma alegria, então, né, muito grande eu poder estar aqui, ministrando a palavra, compartilhando um pouquinho do que Deus colocou no meu coração. E é sempre um desafio quando a gente está aqui, a gente conseguir comunicar, né, aquilo que Deus colocou aqui, eu comunicar para que vocês tenham a mesma medida, né. Essa é uma das coisas, eu gosto sempre de lembrar, mais maravilhosas do ser igreja. O ser igreja é eu compartilhar o pouquinho que eu tenho em mim, para que esse pouquinho, junto com o seu pouquinho, e a gente aumente, né, o nosso pouco comum aqui, né? E a gente vai crescendo, crescendo. Então vocês compartilham, né, o pouco que vocês têm, ou muito, né, comigo, uns mais, outros menos, e a gente vai crescendo. E eu não sei se você sabe, a palavra comunicação, né, ela deriva disso. A palavra comunicação é uma palavra que vem em latim, que vem exatamente nesse sentido de tornar comum, né? Então, quando o apóstolo Paulo, ele fala assim, eu vou até ir comunicar uns dons, né? Então o que é isso? É aquilo que ele recebeu, né? O dom recebeu de Deus, e ele vai tornar comum, vai disponibilizar para que outras pessoas possam ter acesso também. Então assim, meu desejo é que aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje se torne comum a todos, né? Eu confesso que eu estou diante de um desafio um pouquinho maior hoje. A mensagem, ela tem uma parte conceitual talvez um pouquinho mais sensível, mas eu creio que o Espírito Santo vai me capacitar e vai traduzir onde a minha limitação humana chega. Amém? Você está pronto para receber a mensagem do Senhor? Não? Amém. Então abre o seu coração, vai ser bênção. Queridos, quando a gente fala de destino, eu posso dar, por exemplo, assim, o endereço aqui da comunidade Caminho Vivo, né? Rua Rei Racheiro Necal 999. E se você pegar esse endereço, colocar no seu GPS, no seu mapa, procurar na lista telefônica, só das antigas, você sabe, né? Você vai saber chegar aqui e você vai perceber que tem vários jeitos de você chegar, não tem, né? Tem o pessoal que vem pela Martin Luther King, o pessoal que vem de cima ali, o pessoal que vem pela Heitor, o pessoal que vem da Vila. Você vai conseguir chegar aqui. Tem vários caminhos que levam à comunidade Caminho Vivo, graças a Deus, né? Só que existe um tipo de destino que só um lugar dá para você chegar naquele lugar. E eu penso assim no exemplo de uma caverna, né? Então, a Caminho Vivo, voltando, né? Você pode entrar aqui pela frente, você pode entrar pela lateral aqui, você pode entrar pela porta do fundo, tem vários acessos. Agora, quando você fala, por exemplo, de uma caverna, a caverna só tem normalmente uma entrada. Então você tem que pegar o caminho exato para chegar ali na frente da caverna e a partir dali poder entrar nela. Só um caminho, né? Agora, imagine que eu dou para vocês o endereço de uma ilha, né? Uma ilha imaginária. E essa é aquelas ilhas, sabe, tipo de penhasco, que a ilha não tem praia. Então já na beiradinha ali do mar, aquele penhasco alto assim. E em cima dessa ilha existe algum tipo de fortaleza. Essa fortaleza não tem janela, não tem porta dos fundos, não tem como entrar pelo teto, não tem nada, só a porta da frente. E o único caminho para essa fortaleza é uma ponte que leva do continente para essa ilha. Então assim, você pode tentar chegar de barco, você não vai conseguir subir ali, né? Tem o penhasco, tem guardas protegendo a ilha, né? Eu estou melhorando um pouquinho a metáfora. Você pode tentar chegar de helicóptero, de avião, não vai conseguir, porque não tem acesso por cima. O único caminho é atravessando a ponte e entrando pelo caminho, que é a ponte,
né? Tem os guardas ali guardando esse forte, aí você pede permissão e acesso. Por que eu falei isso? Porque certa feita Jesus ele falou assim, em João 14:6, ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Isso já é poderoso, o que Jesus falou. E quando a gente pensa no contexto greco-romano que Jesus ele vivia, você falar da verdade, o cara tinha que ter, que a gente fala, tinha que ter bala na agulha. Porque ele estava confrontando os filósofos da época, né? Se você pegar que nem Sócrates e Platão vieram antes, então todo aquele contexto cultural, intelectual, ele ia em torno da busca da verdade. E estava todo mundo querendo entender o que é essa tal da verdade. E de repente Jesus ele fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Quando Jesus ele fala isso, você fala assim, ou Jesus é louco, né? Que ele acredita nisso de fato, ou Jesus ele é um charlatão, né? Que está enganando as pessoas, ou Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra opção, né? Aí, quando você pensa nesse momento que Jesus falou isso, você já fica, ele está confrontando toda uma geração. Depois ele fala a segunda parte, que ele fala assim: ninguém, ou seja, do mundo inteiro, não tem um só, não tem ninguém que pode vir ao Pai, senão por mim. Jesus ele encerrou todas as possibilidades. Ele encerrou tudo, ele falou: não tem como. Você quer acessar o Pai, tem que ser por mim. Então Jesus ele se coloca como essa ponte. O único caminho que vai chegar naquela ilha que tem aquele forte. E o objetivo nosso é chegar naquele forte. Naquele forte a gente vai encontrar a vida eterna. Naquele forte a gente encontra a plenitude para nossas almas. Naquele forte a gente encontra a cura, a libertação. Naquele forte a gente encontra a solução para os nossos problemas. Naquele forte a gente encontra tudo o que a gente precisa para viver uma vida piedosa, uma vida satisfeita, plena. Né? Como o pessoal diz aí, uma vida feliz, em harmonia, com os relacionamentos saudáveis, é naquele forte. E Jesus ele está falando assim: eu sou a ponte. Não adianta tentar de outro jeito. Não adianta. Ninguém, nenhuma alma viva, nenhuma alma morta, ninguém, né? Pode ser Deus, pode ser semideus, pode ser anjo, pode ser demônio, qualquer coisa. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, né? Então assim, é uma realidade muito poderosa que Jesus ele trouxe. E ele estava falando isso para os que creem, né? Eu acredito que você se encontra nesse grupo daqueles que creem nisso. E quando a gente pensa no que é esse encontro nosso com o Pai, a gente entende que isso é a resolução da nossa vida. Porque o pecado foi o que separou o homem de Deus. Então pensa, lá em Adão e Eva, eles tinham acesso a esse forte, ininterrupto, né? Você podia chegar lá, ter comunhão com Deus, e você tinha tudo aquilo que você precisa. Então o pecado é quando a ponte foi quebrada. E entra a morte no mundo. Então quando a Bíblia fala da morte nesse sentido, ela fala muito mais da morte espiritual, que é quando Adão e Eva, então eles se separaram. Então Adão e Eva, eles ficaram no continente sem ter como acessar o Pai. Não tem como. Só que o que acontece? Talvez naquele primeiro momento, quando Adão e Eva romperam com Deus através do pecado, eles sentiram aquele primeiro impacto. A primeira coisa que eles sentiram foi o medo. E é por isso que eles tentaram se esconder e fizeram aquelas roupas de folha de figueira. Então a primeira coisa que a alma de Adão e Eva faz é assim, deu um vazio. Sabe quando você fica com fome? Eu tive uma coisa assim, só que muito mais profundo. Deu um vazio em nós, a gente precisa dar um jeito de preencher. E a alma, prontamente ela fala assim: pode deixar comigo. Tem um negocinho aqui certinho para isso, que se chama medo. Tudo aquilo que você tinha de proteção, que é o que a pastora Alex acabou de falar, tudo aquilo que você tinha de proteção, provisão, suprimento, abundância em Deus,
eu vou suprir através do medo. Então, se você agir através do medo, né? Se você procurar se autopreservar, você vai conseguir suprir tudo isso que Deus está te fornecendo. E o medo, e é por isso que a palavra ela fala assim, que o amor perfeito de Deus e o medo eles são incompatíveis. Porque eles ocupam o mesmo espaço. Ou você dá espaço para o amor perfeito de Deus, ou você dá espaço para o medo. Não tem como conviver os dois, né? Impossível. Então o que acontece? A partir daquele momento, entre o medo, Adão e Eva são expulsos do paraíso e eles começam a viver uma vida longe de Deus. Então Deus, não era a vontade dele que essa ponte se rompesse. Então Deus, ele precisava encontrar maneiras de conseguir acessar novamente essa realidade que o homem se encontrava. Só que ele não podia por uma questão legal. Então assim, eu vou explicar hoje um monte de conceito, então se você tiver dúvidas pode me perguntar depois. Então ele não podia de qualquer maneira acessar Adão e Eva, ou aos seus descendentes. Aí a gente encontra na palavra de Deus que a gente fala de teofanias, que são aparições de Deus. Então ele aparece para Abraão, e ele fala, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Se você não parou para pensar, naquela época Deus falava com alguém, e depois Deus voltava a falar mais ou menos uns 20 anos depois. Já pensou o que é isso? Você ouvir falar de Deus quando você tinha 18 anos, aí depois quando você tem 38 anos, você ouve falar de Deus de novo. Você não tem uma Bíblia, você não tem nada. Então Deus ele começa a procurar, né, trazendo um pouquinho de humanidade para Deus, né, a maneira de restaurar essa ponte. Só que daí o que acontece? O homem e a mulher, aquele buraco, ele não consegue ser preenchido plenamente pelo medo. E eles começam a tentar fazer outros caminhos, né? Aí a gente vê que o homem sempre teve uma tendência de ser religioso. E ele começa a procurar esses outros caminhos para chegar nessa ilha, né, de Deus Pai, através da religião. Eles começam a fazer um monte de tipo de culto. Vamos tentar sacrifício de criança, vamos ver se dá certo. E vai sacrificar criança, não dá. Vamos fazer oferendas de não sei o que. Vamos fazer a dança da chuva. Vamos fazer isso. Começa a fazer um monte de coisa para tentar acessar aquele lugar. Aí a pessoa não consegue. Aí o que acontece? Tem os mais destemidos, eles falam assim, quer saber? Eu vou pelas minhas próprias forças lá. Eu vou no braço, vou nadando. E a pessoa tenta ir nadando até Deus e não consegue. Ela não tem como. É impossível, é intransponível, né? E eles começam a pensar como que a gente pode fazer. E o ser humano, cada vez mais desesperado, longe da vida de Deus, começa a vir todas as atrocidades que a gente vê no Antigo Testamento. Guerra atrás de guerra, atrás de guerra, morte atrás de morte, atrás de morte. Todos os tipos que você consegue imaginar. E não daria nem para você fazer um filme, talvez, né? O filme teria que ser 18 anos para cima, para você poder mostrar o que acontecia naquela época. Então a gente conhece toda a história. Chega um momento que Deus ele resolve o problema. E como que ele resolve o problema? Quando ele manda Jesus. E Jesus é o que restaura essa ponte, né? Ele restaura essa ponte, então por isso que ele fala, eu restaurei a ponte, eu consegui o acesso para o Pai novamente, então não tem ninguém nessa terra que consegue chegar até o Pai a não ser por mim. Então, onde que tem que estar o nosso foco? Né? Se a gente está procurando acesso ao Pai, eu estou falando isso instintivamente, e quando a gente olha na palavra, a busca do homem em Deus é para que Deus seja glorificado. Né? Eu sei que isso é o resumão do resumão. O teu propósito é para que Deus seja glorificado. Ah, pastor, mas Deus, ele tem o ego frágil, que ele precisa de um monte de gente para glorificar a Deus? Não. Não é isso. Isso daqui é uma maneira da gente tentar deixar Deus um pouquinho mais humano. Não é. É porque quando o homem, ele vive para glorificar a Deus, é o momento em que todas as peças da vida do homem se encaixam e as coisas começam a funcionar. Então, o glorificar, o viver para a glória de Deus, é o resultado máximo desse quebra-cabeça que se encaixa. A sua vida e a minha vida só vai fazer sentido pleno, tá? Eu não estou falando de um sentido temporário ou algo que vai acabar e você vai ter que renovar, não. Sentido pleno e eterno, que começa nessa vida e dura por toda a eternidade, é quando você vive para glorificar a Deus. Qualquer tentativa de você fugir disso vai te levar para a tristeza, vai te levar para o sofrimento, vai te levar para a depressão, para qualquer lugar que você, né, para qualquer coisa que aconteça longe da presença de Deus. E qual que é a maneira da gente glorificar a Deus
da melhor maneira possível, é a gente se tornando igual àquele que glorificou a Deus. Tá? Quem que é aquele que glorificou a Deus de maneira plena? Jesus. Jesus, ele viveu uma vida perfeita. E uma vida perfeita, quando as escrituras elas falam disso, falam de alguém que viveu para adorar a Deus. Alguém que cumpriu, né, a palavra, o pessoal gosta de falar, cabalmente, completamente, na sua plenitude, a vontade de Deus. E Jesus, como não nos deixou abandonados, ele nos deu ferramentas para que a gente se tornasse cada vez mais parecido com ele. Quais são essas ferramentas? Se a gente olhar lá, Efésios 4, 11 a 14, né? Olha lá, Efésios 4, 11 a 14. E ele mesmo concedeu uns, ele mesmo quem? Jesus. Jesus mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com vistas o quê? Então pensa assim, Jesus ele designou do meio do povo de Deus, alguns para serem pastores, outros para serem apóstolos, outros para serem mestres, outros para serem profetas, né? Outros para serem evangelistas. Por que Jesus designou alguns que a gente chama dos ministérios, né? Ministério, a tradução é serviço. Por que ele designou alguns para esse serviço? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Você e eu, né? Eu sempre gosto de pensar assim, pastor, mas eu não sou santo não, porque eu tenho um monte de pecado, eu tenho um monte de erro, um monte de coisa que eu faço, porque santo é aquele que é o santinho, né? É o monge, né? É o cara lá que vive dentro do mosteiro, que abriu mão de casamento, abriu mão de tudo, esse é santo, né? Aí quando a gente vê na igreja católica tem os santos, né? Que viveram uma vida extraordinária para Deus, normalmente atrelado a algum tipo de renúncia muito grande, né? Então o cara não casou, não fez nada, ficou lá enfiado no mosteiro, esse é o santo. Querido, o santo não é isso. Você nasceu no Brasil, né? Imagino que a maioria daqui deve ser brasileiro. Então você nasceu no Brasil, no território nacional, que são as condições aqui para nós, você se torna brasileiro. Você pode ter pai de qualquer nação que existe. Se você nasceu em território aqui nacional, você se torna brasileiro, né? A Alemanha, ela tem um outro critério. A Alemanha é se você tem o sangue alemão. Você pode ter nascido em qualquer lugar do mundo. Se você tiver o sangue alemão correndo nas suas veias, você é alemão, né? Queridos, o que você precisa para se tornar santo? Você tem que nascer de novo na cidade celestial. A gente nasce de novo na cidade celestial quando a gente nasce em Cristo. Amém? Então, queridos, não importa quantos erros você tem. Não importa quantos pecados você tem. Quantos você cometeu. Não importa nem os pecados que você vai cometer. Nasceu de novo em Cristo, na cidade celestial, você é santo. E a santo é como se fosse a tua cidadania do céu, né? Então aqui o apóstolo Paulo está falando assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, daqueles que nasceram, né, na cidade celestial em Cristo Jesus, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então os 5 ministérios, eles são ferramentas para que você e eu, os santos, nós sejamos aperfeiçoados em Cristo. Para quê? Para que a gente possa edificar o corpo de Cristo. Então é tipo uma ferramenta, um vai afiando o outro, e a gente vai se edificando no corpo em Cristo. Para quê? Olha lá o objetivo. Lembra? Nascemos para glorificar a Deus. A melhor maneira de glorificar a Deus é sendo igual a Jesus. Está aqui, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, queridos, maturidade espiritual, quando a gente fala na linguagem da Bíblia, é ser igual a Jesus, tá? Quando a gente fala maturidade em termos do corpo, o que é? É uma pessoa que é capaz de se reproduzir, né? Então o teu corpo já está pronto para a reprodução, o teu corpo já cresceu tudo que tinha para crescer, os ossos já estão no tamanho máximo, né? A tua musculatura está no ápice, né? Que se dá em torno dos 25, mais ou menos. Eu já estou decaindo, cara.
Eu já tô no lado, já subi a colina, tava lá no ápice, já tô, né? Por isso que os atletas aí de alta performance, você vê assim, difícil ter atleta, né? Mais de 25 anos, o cara já meio que passou já do tempo dele, né? Alguns esportes permitem mais, né? Então, maturidade biológica é isso. Maturidade bíblica, maturidade espiritual. Você é o cara o mais top, você está no ápice da sua vida espiritual quando você se torna como Jesus, né? E os 5 ministérios, a edificação do corpo de Cristo, a ação dos santos, né, dos irmãos e das irmãs, no aconselhamento mútuo, no orar uns pelos outros, né, no aconselhar uns aos outros. Então isso nos conduz a isso. Então por isso, querido, a gente tinha que estar desesperado para participar cada vez mais ativamente da vida da igreja de Cristo. E muito menos de você estar lá em casa, fazendo nada, ou preocupado com a própria vida. Porque se a gente só vai conseguir glorificar a Deus, a gente só vai atingir a plenitude da nossa vida quando a gente glorificar a Deus. E a gente só consegue glorificar a Deus quando a gente se torna parecido com Jesus. O que eu estou fazendo tentando achar outro caminho? Então assim, eu estou dando um salto, lógico, que a gente fala, é muito grande. Por isso que eu falei assim, é um desafio um pouquinho maior na mensagem de hoje. Mas estou tentando fazer a gente caminhar junto, para que a gente seja convencido que só tem um caminho. Só tem um caminho que nos leva a Deus. E a gente precisa estar desesperado para encontrar esse caminho. Ah, pastor, mas o caminho é Jesus. Sim, é Jesus. Então agora me explica, como que a gente anda por esse caminho, né? Isso é uma coisa que me irritava muito quando eu era jovem, adolescente. Ia na igreja, ou você compartilhava com os irmãos, assim, algum problema que você está tendo. Aí os irmãos, eles falavam assim, não, Maurício, mas isso daí você só tem que entregar para Deus. Eu falava assim, tá, velho, grande coisa, o que é entregar para Deus? Eu entrego o quê? Cadê Deus para entregar para Ele, né? Então o que acontece? O entregar para Deus é uma metáfora que a gente usa de uma atitude interna que a gente tem. Então a gente pode entregar para Deus em oração, eu posso entregar para Deus quando eu confesso com o meu irmão, né? Eu compartilho. Então eu posso entregar para Deus quando eu anoto, às vezes, num caderno, tá lá as coisas que eu entrego. Então assim, é uma disposição interna nossa, que nos leva a fazer isso. Só que o pessoal não me explicava, eu ficava bravo. Eu falei, meu, tá, como é que faz? Explica então, né? Faço, entregue para Deus, né? Ah, tô tendo problema com meu pai e com a minha mãe. Ué, entrega para Deus, né? Tipo... Então assim, o caminho é Jesus. E a gente precisa encontrar esse caminho. A gente precisa aprender a andar por esse caminho, para que a gente possa glorificar a Deus. Então o que eu queria começar hoje a trazer um pensamento? É como, né, primeira coisa, nos convencer que a gente precisa encontrar essa ponte e fazer a gente ativamente caminhar sobre essa ponte, né? Então o que acontece, queridos? Pensa o seguinte, se, né, a Bíblia fala que o diabo ele crê em Deus, e pelo histórico de vida dele, e de que ele já conheceu de história humana, ele conhece muito mais de Bíblia, muito mais da maneira como Deus age do que nós mesmos. Agora pensa o seguinte, se o sucesso da vida do Filho de Deus é encontrar essa tal ponte, né? Imagina que essa ponte ela está em algum lugar aqui do Paraná. E o nosso esforço aqui como pastores é fazer você encontrar a tal ponte, é dar um mapa para você. Agora pensa, se o sucesso da sua vida é encontrar essa tal ponte, se você fosse o diabo, o que você ia fazer? Fazer um desvio, né? Eu não preciso falar para as pessoas que a ponte não existe. Para algumas pessoas até vai convencer, né? Não, essa ponte aí não existe. Parte para outra. Aí tem gente que já tem essa aptidão, vive uma vida com Deus, e a pessoa está convencida de que é a ponte. Cara, se eu fosse o diabo, eu ia só dar um jeito de falar para a pessoa assim, não é bem lá. Porque, querido, se não for exatamente no lugar, qualquer outro lugar é errado. Você concorda? Se só tem um caminho, presta atenção na profundidade do que Jesus falou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não é eu sou um dos caminhos. Eu sou o caminho. E ele fala assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então assim, é muito específico, é muito preciso. Só existe um lugar. Queridos, e quando a gente fala disso, e assim, ali está a solução para o homem e para a mulher,
O diabo ele só precisa fazer assim, cara, não é bem ali. É um pouquinho pro lado, né? Tem uma questão, não sei se já estudaram provavelmente trigonometria. Quando você desenha um triângulo, né? Você faz aqui um triângulo, aí você deixa um dos ângulos do triângulo, por exemplo, 15 graus, né? Aí se você deixa esse ângulo tipo 15 graus, se o triângulo é pequenininho assim, vai dar uma medida essa lateral dele aqui, né? Dependendo do valor dos outros ângulos aqui. Se você pega o teu transferidor, você faz em vez de 15, você faz 16 graus, um triângulo pequeno não faz tanta diferença. Ele vai aumentar alguns milímetros, ou diminuir alguns milímetros a lateral. Agora, se você imagina um triângulo de 1000 quilômetros, cara, qualquer ângulo, né? E eu estou falando de decimais de ângulos, fazer em vez de 15, você fazer 15,1 graus, a distância depois, o erro, vai ser colossal. Você vai estar muitos quilômetros longe do que você queria estar. Agora pensa isso em níveis de você querer mandar alguém para a Lua. Nem sei quantos quilômetros dá até a Lua. 100 quilômetros da atmosfera. É muitos, né? Você vai mandar lá, o foguete saiu um pouquinho torto, né? Óbvio que eles fazem a correção, né? Mas imagina que não fizesse. Já era. Você não vai nem ver a Lua pelo retrovisor. Então tem que ser preciso. Então quando Jesus está falando o caminho, a gente precisa encontrar com precisão. E o que isso a gente precisa estar atento? A uma coisa que a Bíblia ela chama de enganos muitas vezes, ou ela chama de mentira, e muitas vezes ela chama de sofismo. Então pensa assim, se Jesus ele é a verdade, o diabo ele vai usar de uma ferramenta, né, parecida e oposta para ele poder levar você, desvirtuar um pouquinho do caminho. Olha lá, João 8,44. Olha lá. Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi, né, o diabo, ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade. Obviamente, né, a verdade de Jesus, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, ele age de acordo com o seu caráter, ele age de acordo com a natureza dele. Para ele é natural mentir, pois é mentiroso e é pai da mentira. Então, queridos, o que vai levar você para essa ponte que se chama Jesus não é o mapa. Não é o mapa. Você pode ter o mapa certinho, né? Eu posso te dar o mapa de como você ir para Curitiba. Não é o mapa que vai levar você para Curitiba. Você concorda comigo? O mapa vai apontar a direção, né? O que vai levar você para Curitiba é se você crer no mapa. Aí, se você crer, você vai caminhar em direção a isso. Então, queridos, muito mais poderoso do que a letra escrita da palavra de Deus é o que você crê. Porque o que move você, muitas vezes não é nem o que você sabe. O que move você é o que você crê. Então, se você crê que é importante estar aqui no domingo, você vem para cá no domingo, né? Se você crê que é importante você ter um trabalho, você vai procurar um trabalho. Se você crê que é importante você ter tempo de qualidade com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, você vai procurar fazer isso. Agora você pode até saber. As pessoas podem chegar para você e falar assim: ô Leandro, sabia que é importante você ter tempo para a Dani? Não, eu sei. Eu sei que é importante a gente passar tempo junto, eu sei. Aí eu vou perguntar: você faz isso? O Leandro vai falar: eu não faço, né? Mas por quê? Porque não crê. Não crê. Porque na verdade ele até sabe com a mente que é importante, mas a crença dele impede ele de fazer isso. Porque ele crê de maneira diferente. Ele crê que outras coisas são mais importantes do que isso. Então, quando a gente fala do caminho que é Jesus, em primeiro lugar, a gente precisa crer, ter a confiança de que Ele é o único caminho. Porque se eu creio que Jesus é o único caminho, eu não vou procurar outro caminho a não ser Ele, em todas as coisas. Então, se eu estou falando a respeito dos meus filhos, e eu encontro um desafio com os meus filhos, eu creio que Jesus é o único caminho para trazer a solução para aquilo lá.
Então eu vou buscar aquele lugar. Eu vou buscar aquela ponte para chegar naquela ilha, ter acesso ao Pai, para eu encontrar a solução que eu preciso e a provisão que eu preciso para cuidar dos meus filhos. Se eu estou tendo problema no meu casamento, e se eu creio que Jesus é o único caminho, então eu vou procurar esse caminho no meu casamento. Eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, eu vou andar o que for, fazer o que for, falar com quem for, para que eu encontre esse caminho. É por isso que, muitas vezes, quando o casal ele tem problema no casamento, alguns vão para a oração, outros vão só para a discussão, vão para o tapa, outros vão querer resolver só num terapeuta, outros vão querer resolver numa conversa de bar, outros vão querer conversar com o seu pastor. Você entende? Aparece a situação, a gente precisa resolver. Eu vou correndo para o lugar que eu creio. Se você crê que os seus amigos, numa conversa de bar, que vão ajudar, você vai correndo para lá. Agora, se você crê que Jesus é o caminho, então você vai para a oração, inclusive com o seu cônjuge. Você vai entregar para o seu pastor. Pode usar terapia de casal? Claro que pode. Tem várias maneiras. Pode usar psicólogo? Pode. A questão é a fonte que eu estou procurando. A fonte, ela só vem de onde que eu creio. Então assim, eu preciso crer nisso. Então o que acontece? O objetivo do inimigo é fazer você crer errado. E não precisa ser muito. Sabe o que acontece? Quanto mais próximo da verdade for, quanto mais parecido com Jesus for, é melhor. Então veja lá o seguinte, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Olha lá, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas, olha lá, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Nós destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Olha que interessante. Você percebe que o apóstolo Paulo aqui, ele não está falando que a gente fica lutando contra pessoas, porque o problema não são pessoas. O problema são as ideias. A pessoa, ela morre, né? Jesus morreu, graças a Deus, ele ressuscitou, mas a ideia, ela permanece viva. E está atravessando gerações e gerações e gerações, né? Quando você pega umas ideias endemoniadas aí de alguns filósofos, algumas pessoas que são inimigos aí de Deus, você percebe que a pessoa já morreu faz tempo, mas a ideia, ela permanece viva. Então não adianta a gente combater a pessoa. Muitas vezes, quando a gente combate a pessoa, talvez dá até mais força para a ideia. É o que acontece com os mártires, né? Tem alguns pensadores aí que falam que a história do cristianismo, ela foi regada a sangue. E o sangue, né, é um ótimo nutriente aí para fazer crescer o cristianismo. Então, missionários já morreram, muitas pessoas morreram em nome de Deus, e o fato das pessoas terem combatido aquela pessoa, às vezes deu até mais força ainda para a ideia do cristianismo, né? Não reduzindo, obviamente, o cristianismo a uma ideia, mas só para você entender que as ideias, elas têm muito mais poder do que as pessoas. E o apóstolo Paulo, ele está falando assim: nós usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Eu não vou usar a ferramenta do mundo para acabar com essas fortalezas humanas. Olha lá, para derrubar as fortalezas do quê? As fortalezas físicas, a fortaleza do meu vizinho que me atrapalha, a fortaleza do meu chefe que não gosta de mim. Não, as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Algumas traduções da Bíblia, eles trazem falsos argumentos como sofisma. E o sofisma, eu acho que é um termo que veste melhor o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos. Então você adestra o teu pensamento. Você adestra a tua mente a obedecer a Jesus.
Você pega ela pela coleira e fala assim, você vai obedecer. Né? Que nem eu falei antes no início aqui. Ah, não estou tão feliz de estar aqui no culto. Mente, você vai obedecer. Pode falar aí, fala aí. Você está feliz sim? Está feliz, né? Tem que ser um pouquinho autoritário às vezes, né? Então o que acontece, queridos? O que eu queria hoje que você prestasse atenção, então eu fiz toda essa caminhada para chegar nesse sofisma. O sofisma talvez seja uma das melhores ferramentas, né, do inimigo para fazer você crer na coisa errada. Porque assim, se você crê na coisa errada, só um pouquinho errado já é suficiente para você não encontrar o caminho. Só que daí você vai estar vivendo de acordo com aquilo. E você vai estar em busca do caminho, você vai até encontrar outras pessoas e outros pensamentos durante o caminho, só que aquele lá não está contido no Pai. Não vai trazer vida para você, não vai ser a verdade, não vai resolver o teu problema. Talvez vai até dar uma maquiada no teu problema, mas não vai resolver. Porque a solução a gente só encontra quando a gente glorifica a Deus. Então, queridos, o que é o sofisma? O sofisma é o seguinte: eu entrego fatos para você, que são fatos verdadeiros, só que para fazer você crer em uma falsidade, uma mentira, né? O diabo, ele é o pai da mentira, ele vai usar a mentira para enganar você. Então pensa no seguinte, eu pergunto para vocês assim, eu falo para vocês, sabia que essa parede aqui, do fundo, essa parede é verde, vocês sabiam? Aí vocês vão falar assim, ah, você está de piada, né? Eu falei, não, ela é verde. Olha aqui. Você só, não, é preta. Eu falei, não, ela é verde. Aí daí vocês vão falar assim, é preta. Daí eu vou falar assim para vocês, quem está mais perto da parede? Isso não é um... Aí eu vou falar, é você. Isso é verdade ou é mentira que eu estou mais perto da parede? É verdade, né? Vou falar, eu estou mais perto da parede. Eu estou vendo mais de perto, né? Então, a minha conclusão a respeito da parede, ela está mais perto de ser a verdade do que a sua. Daí você, não, Maurício, mas a parede é preta. Eu estou falando que é verde, né? Aí eu vou falar para vocês assim, você sabe que essas luzes que a gente tem aqui, elas não são de boa qualidade. E se você perguntar para o pastor Caio, ele vai atestar isso. Ele fala, não, elas de fato, elas são tipo 10 vezes mais baratas do que outras que tem ali. Então o que acontece? Existe um índice das luzes, que é o índice de reprodução cromática. Que é o quê? É o quanto a luz ela vai reproduzir com fidelidade as cores. Aí eu falo para vocês assim, o índice de reprodução cromática dessas luzes é baixo, eu estou perto da parede e eu estou dizendo que é verde. Porque vocês, por mais que vocês achem que a parede é preta, ela é verde. Daí você, não, mas ela parece preta. Aí já começa a dar uma balançada, né? Não, mas ela parece preta. Aí eu vou falar para vocês assim, vocês já ouviram falar sobre cores aditivas e cores subtrativas? Não. Então, cores aditivas é o seguinte, é quando a gente trabalha com luz. Quanto mais cor de luz você mistura, mais vai para o branco. Quando a gente fala de tinta, a gente trabalha com cores subtrativas. Quanto mais tinta você mistura, ela vai se tender para o preto. Aí eu falo para você assim, essa parede já tinha uma cor por baixo antes. Então, a tinta verde que a gente colocou por cima, ela misturou um pouquinho com a cor de baixo, ela foi tendendo pro preto. Ela parece preta, mas ela é verde. Aí você fala assim, ah, velho, para. Não, é verde. Tá aqui, ó. Aí o que acontece? Se você não está convencido ainda, eu vou apresentando outros argumentos, todos verdadeiros, tá? Tudo que eu falei é verdade. Só que qual que é o meu objetivo? É fazer você acreditar na mentira. Né? Pra quem não sabe, essa parede é preta, tá? Quem tá começando a duvidar. É preta a parede, não... Aí eu posso ainda falar, eu posso usar o argumento do daltonismo, eu até falo quantos por cento das pessoas são daltônicas, eu posso dar um monte de argumento, aí tem uma hora que você vai falar, velho, né? Aí eu posso falar da lente, não tem a lente agora aqui, essa minha lente é a lente azul. Então eu falei, além disso, o pessoal de óculos usa uma lente que muda um pouquinho a cor, né? Então assim, eu vou dando um monte de argumento, aí você tem uma hora que você vai chegar, cara, a parede é verde, não é possível. Aí, quando eu fiz isso, aí eu me tornei bem sucedido. Por quê? O fato da parede ser preta ou verde aqui vai influenciar muito pouco a vida de vocês, né? Ela sendo verde, ela sendo preta, não vai influenciar em nada. Isso que eu fiz com você é o sofisma. Isso é o sofisma. Então assim, eu convenci você
de uma mentira usando só verdades. Eu não falei nenhuma mentira. Eu convenci você da mentira inicial. O resto eu falei só fatos. E eu fui amontoando eles em cima, né? Então você imagina que a mentira está na base. Quanto mais fatos verdadeiros eu colocar em cima, mais difícil vai ser de encontrar a mentira ali embaixo. Porque você vai estar olhando tanto fato, você vai estar olhando tanta coisa verdadeira por cima, que uma hora você fala, velho, tá bom, é verde, é possível, né? Então, queridos, o diabo, ele faz isso com a gente. Então, assim, agora pensa, aqui não afeta a sua vida. Não afeta a sua vida saber se é preto ou se é verde. Agora, saber se você é perdoado em Cristo afeta a sua vida. Saber se você é filho de Deus afeta a sua vida. Saber se você é abençoado afeta a sua vida. Então, se a gente for ver, por exemplo, Romanos 8:37. Abre lá, Caio, por gentileza. Romanos 8:37. Olha lá. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Cara, até menos esse versículo, né? Só o 37 ali tá bom. Volta lá no 37. Olha lá. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, só para a gente entender o texto. A gente é mais que vencedor de qualquer jeito? Não. É só através daquele que nos amou. E o mais que vencedores é a respeito daquilo que vinha antes, tá? Então, se você quiser ver lá na sua casa, é a respeito daquilo lá, né? Não vai usar esse versículo aqui, jogar a loteria e falar assim, não, eu sou mais que vencedor, tem que ganhar essa loteria aqui. Queridos, essa é a verdade bíblica. Essa é a verdade bíblica. Se você crer nisso aqui, eu garanto para você que não existe nenhuma situação tão difícil para você viver nessa vida. Só que você precisa crer nisso aqui. Isso daqui vai te dar força para você viver o luto. Isso daqui vai te dar força para você viver a dívida. Isso daqui vai te dar força para você viver o problema de relacionamento. Isso daqui vai te dar força para você ver a pessoa que você ama distante. Isso daqui vai te dar força nos momentos de maior sofrimento. Por quê? Porque está no Pai. Essa é a verdade daquela fortaleza na ilha, que o caminho é Jesus. Aí, o que eu faço? Eu sou o diabo. O que eu vou fazer? Eu vou perguntar para você assim, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus? Aí você, amém. E você vai falar assim, Romanos 8:37, está lá. A promessa bíblica a respeito da minha vida. Eu sou mais do que vencedor através daquele que me amou. É Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu pergunto para você assim, você é mais que vencedor. Você já chegou em segundo lugar alguma vez na sua vida? Já postou uma corrida, já participou de uma competição, um campeonato de futebol, de vôlei? Você chegou em segundo, terceiro ou quarto lugar, ou pior? Eu tenho certeza que quase todo mundo vai falar que sim. Aí eu vou perguntar para você assim, isso daí é coisa de vencedor ou é coisa de perdedor? Só vence o primeiro lugar, tem, né? O que nem o pessoal fala, o segundo lugar é o primeiro perdedor, né? Aí você vai falar assim, é coisa de perdedor. Falei, então, o texto está falando que você é mais que vencedor, mas você acabou de me falar que você é perdedor. Eu disse, não, mas veja bem, não sei o que, o texto está falando sobre Cristo e tal. Eu falei, não, tudo bem. Você já teve problema de relacionamento na sua vida? Se já deu alguma mancada com alguém, a pessoa ficou ofendida, fechou a cara, ficou sem falar com você? Ah, já. Isso é coisa de vencedor, né? A coisa de quem chega em primeiro lugar é coisa de perdedor. Isso é coisa de perdedor. Aí eu vou perguntar, você já tirou nota baixa na sua vida? Já. Você já fez dívida na sua vida? Já. E eu vou colocando um monte de fatos para esconder isso aqui. Porque eu não quero que você creia nisso. Eu quero que você creia que você é um perdedor. Eu quero que você creia que você em Cristo, você não pode nada. Porque se eu fizer você crer nisso, você nunca vai achar o caminho para o Pai. A tua vida vai continuar uma desgraça. A tua vida vai continuar cheia de problema.
Você não vai conseguir ter solução porque você constantemente fica crendo numa mentira. Só que eu não estou falando daquela coisa de você ser vitorioso porque você é vitorioso. Porque um dia você foi um espermatozoide que entrou no... Não, queridos. Eu estou falando de ser mais que vencedor em Cristo. Essa é a única vitória que existe. Só que se eu conseguir você fazer crer que você é um perdedor, mesmo estando no reino de Deus, eu ganhei. Eu fui o vitorioso. Porque eu vou te levar para um caminho que é muito distante de Jesus. É muito distante da ilha que está o Pai, que a gente só acessa através de Cristo. Aí eu chego para você assim, a pessoa que já teve um passado às vezes difícil, eu falo assim: você é um santo de Deus, né? Nasceu na cidade? Sim, está falando na Bíblia ali que eu sou um santo, nasci na cidade de Deus e tal. Então tá bom, a pessoa que é santa, ela vive em santidade, né? Sim, vive em santidade. Eu falei: você pecou hoje? Aí você: pequei. Você pecou ontem? Pequei. Você já não teve uma vida promíscua no teu passado? Tive. Tá, isso daí é o quê? É coisa de santo ou é coisa de quem é um promíscuo? Coisa de quem é inimigo de Deus? Aí você: coisa de quem é inimigo de Deus. Eu não sirvo para essa coisa de igreja, mas... Por quê? Porque eu fiz você crer uma mentira a respeito da tua vida. Eu posso perguntar para você assim: você é abençoado em Deus? Sim. Efésios 1:3, vamos ver lá. Efésios 1:3. Olha lá, todo louvor, olha lá, a glorificação de Deus, né? Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Queridos, esse texto é a promessa falando que você é abençoado. Se um dia, queridos, falaram para você que tem uma maldição hereditária sobre a tua vida, que um dia os teus pais fizeram não sei o quê. Pastor, mas me consagraram um dia lá para oferenda do não sei o quê, para curandeira do XYZ. O meu pai um dia fez pacto com o diabo. Eu fiz pacto com o diabo. Você olha esse texto aqui, ó. Queridos, o que é mais forte do que o sangue de Jesus? Do que o nome de Jesus? Não tem nada mais forte. Aqui está falando que você já é abençoado. Aí eu, no papel do diabo, o que eu vou fazer? Você é abençoado? Você, sim, Efésios 1:3. Está falando que eu sou abençoado e eu já fui abençoado. Tem a vida abençoada. Aí eu começo a perguntar para vocês as mesmas coisas. Mas você não está com aquela dívida lá? Tô. Mas a pessoa abençoada, ela não tem recurso, ela não consegue ter uma vida boa, uma vida plena, andar em harmonia? Sim, então, mas a pessoa com dívida tem probleminha aí, né? Você não está com problema no teu casamento? Está tendo problema, vocês não estão se entendendo? Isso é coisa de abençoado ou não? Não. Aí eu vou colocando um monte de fatos em cima, para chegar um momento que você fala assim: cara, quer saber, eu sou abençoado. E a pessoa pode chegar até no ponto e falar assim: cara, quer saber, eu sou amaldiçoado. Tudo dá errado na minha vida. Eu boto a mão, eu tento abrir o negócio e ele quebra. Eu tenho aquele, o toque de Midas ao contrário, né? O toque de Midas, aquele que tocava, virava ouro, né? Tudo que eu encosto apodrece. Aí a pessoa olha assim: todos os namorados, todas as namoradas que eu tive, tudo deu errado. Já tentei casar, não deu certo. Porque não sei o que aconteceu. Na escola tudo dá errado, eu sou amaldiçoado. Só que o que acontece? Quando o diabo ele faz você crer nessa mentira, ele desviou o caminho. Ele desviou o caminho e você não vai encontrar o Pai. Aí que você não vai encontrar a mesma solução. Não vai encontrar nem a vida eterna. A vida eterna é só em Deus. Queridos, eu estou dando uns exemplos aqui de coisa superficial por causa do culto. É profundo, óbvio, mas tem coisa muito mais profunda na tua vida que eu sei. E eu estou falando daquelas situações onde você cresceu ouvindo algum tipo de coisa. Você cresceu ouvindo dos seus pais que não vai dar certo. Você cresceu ouvindo do fulano de tal que não sei o quê. Eu estou falando para pessoas que foram abusadas na sua infância. Aquele abuso, ele é uma comunicação muito profunda que vai direto na alma da pessoa. Falando que ela é só um objeto. Sendo que ela tem valor em Deus. Estou falando de situações de pessoas que cresceram em famílias disfuncionais e aquilo
marcou a vida da pessoa. E a pessoa, ela cresce com isso. E ela entra para a vida da igreja com isso. Ela entra para o casamento com isso. Ela traz um monte de bagagem para dentro do casamento, com esse monte de mentira. E a pessoa não consegue viver uma vida plena dela, olha para as pessoas do lado, mas como é que pode, cara? A gente é filho de Deus, tudo. Essa pessoa está indo tão bem, eu vou ser tão mal. Porque talvez a gente está crendo errado. E queridos, quando a gente faz essas coisas descaradas, fazer você crer que você não é um filho de Deus e tal, é ainda um nível, né? Porque você é o ângulo do triângulo, você, em vez de ser 15 graus, você põe 50 graus, né? Para ir bem longe. Agora, queridos, o diabo, ele é especialista em fazer um desvio pequeno. Porque por menor que seja o desvio, ele é suficiente para você não levar você para Jesus. Posso dar um exemplo para você? É a pessoa que fala assim: pastor, quando eu preciso tomar decisão, eu entro em oração, e aí eu procuro sentir paz no meu coração. Aí a pessoa, ela traz o versículo. Ela fala assim, porque na Bíblia está falando que a paz seja o árbitro do teu coração. A paz seja o árbitro, ou seja, o juiz. Se você sentir paz, você vai por esse caminho da paz. Se você não sentir paz, você vai para outro caminho. Aí a pessoa chega aqui com o pastor Fabinho, tem um desentendimento com ele, uma questão aqui de liderança e tal, desentendeu com o pastor Fabinho. Está congregando aqui com nós. Ela vai em oração. Porque eu sou crente, eu vou orar. Aí eu vou em oração, e ela lá em oração, ela tá brava com o pastor Fabinho, não sei o que. Não, porque Deus, porque como é que pode? Esse pastor, não sei o que, tal. Fica lá desabafando para Deus. Aí agora beleza, eu tenho que tomar uma decisão. Eu continuo nessa igreja ou vou para outra? Você acha que a pessoa vai sentir paz no quê? Tá tendo problema com o pastor? A paz vai estar longe dele. Agora me fala, isso daí é a vontade de Deus ou não? Sabe por quê, queridos? Porque esse texto bíblico nunca deveria ser usado para tomar de decisão. Por quê? Porque a gente precisa olhar o restante do texto. Sabe aonde que a paz tem que ser o nosso árbitro? Justamente quando a gente tem problema um com o outro. Se você olhar uns versículos antes, ele está falando de problema de relacionamento. Então o texto ele é assim: estou tendo problema com a pastora Cláudia. O que vai orientar a nossa decisão? A paz. É a paz. O que trouxer paz para mim e para ela. Isso tem que orientar. Você não precisa nem ir para a oração. Não precisa nem orar para esse tipo de situação. E o que vai trazer paz mais do que perdão? Então a pessoa tem que orar. Deus, eu tenho que perdoar? Óbvio. Não tem nem o que orar. É a paz. Então o que trouxer paz para mim e para o pastor Fabinho, essa é a decisão. Não é para eu sentir paz se eu tenho que comprar uma roupa ou outra. Você tem um cérebro para isso. Você tem um cérebro. Você sabia que o ser humano, ele tem o cérebro, a parte de tomada de decisão, é a mais desproporcional de todos os mamíferos? Ou seja, a nossa capacidade de tomar decisão é melhor, infinitamente melhor do que todos os animais. E o bendito do crente, na hora de tomar uma decisão, quer não usar isso aqui. Ele desliga, né? Desliga essa parte aqui. Fala assim, não, eu vou comprar uma roupa, eu vou ver ali se tem que comprar ou não. Aí a mulher vai lá, desculpa as mulheres, eu tenho que dar esse exemplo. Vai lá na loja, aquela roupa com aquele decote até que assim, né? Deixa eu ver se eu sinto paz. Não tem que sentir paz para isso. A Bíblia é clara, ela fala, se você servir de pedra de tropeço, sabe o que a Bíblia fala? Se você servir de pedra de tropeço para um pequenininho, é melhor você amarrar uma pedra em você e se jogar no mar, ou seja, cometer suicídio. Aí você está perguntando se eu tenho que usar roupa decotada ou não. Mesma coisa os homens, começa a ir na academia, fica um pouquinho musculosinho, já começa a usar roupa apertada. E cara, você se torna responsável de fazer as outras, né? Obviamente que a culpa máxima do pecado sempre vai ser de quem comete. Mas a gente pode ajudar ou não, né? O Caio, por exemplo. Se você irritar muito o pastor Caio, ele vai dar cabeçada em você. Agora tô com o microfone. Quem não sabe essa história, pergunta pro pastor Caio. Teve um dia alguém irritou ele deu uma cabeçada na pessoa. Mas é dos tempos passados e tal. Né? Mas pensa, ó, você conhece o pastor Caio. Você já viu que ele é calmo.
Pensa o cara, o que ele fez para chegar nesse mundo. Oi? Então assim, foi errado o pastor Caio dar cabeçada no cara? Claro que foi. O cara ajudou muito, porque eu conheço o rapaz. Sim, tipo, acho que qualquer pessoa praticamente ia dar uma cabeçada ou pior no cara lá, né? Então assim, queridos, tem coisas que a gente não precisa orar, porque já está escrito. Outra coisa, a pessoa chega para mim e fala assim: pastor, não tô indo para a igreja, porque a igreja é eu, né? Eu sou a igreja. Aí você fala assim para a pessoa: onde que está isso na Bíblia? Não, a igreja não somos nós. A igreja não é feita de templo, né? A igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas. Então se eu for para a igreja, se eu for para ficar em casa, a igreja está lá em casa, porque eu sou a igreja. Tá vendo? Queridos, é um pouquinho de desvio, já é suficiente para fazer você não encontrar Jesus. A pessoa está se isolando da comunhão dos santos. Quando ela se isola da comunhão dos santos, ela está se isolando de ser alertada pelos irmãos dos riscos que ela está correndo, dos pecados que ela está cometendo, sem nem saber. E a pessoa está usando texto bíblico. Queridos, essa é a cartada mais antiga da Bíblia. Lembra do diabo lá? Jesus, se tu és o filho de Deus, ele queria fazer a mesma coisa. A estratégia do diabo é igual. Se tu és o filho de Deus, então pega essa pedra aqui e transforma ela em pão, porque você já está um tempão sem comer. O que o diabo queria fazer? Queria colocar em xeque a messianidade de Jesus, de ser o filho. O que Jesus ele fala? Rebate com a Bíblia. A Bíblia, a palavra, usando a própria palavra, para você rebater né? Você não vê em Efésios 6, o escudo da fé? Para quê? Os dardos inflamados, os sofismas, os enganos, as mentiras, você usa o escudo da fé para você se defender. Você não usa aquilo que você acha que é. Então, Jesus, ele usou o escudo da fé. Ele falou assim: não, nem só de pão viverá o homem. Aí o que o diabo fez? Ele usou a Bíblia. Vocês lembram disso? Usou a Bíblia, né? Então se lança daqui de cima, porque na Bíblia está escrito, né? Deus mandará os seus anjos e tal. Aí Jesus, ele corrige o diabo, falando assim: sim, só que esse texto não está querendo dizer isso aí não. Porque tem esse outro texto que fala assim: não tente o teu Deus. E a Bíblia, ela nunca se contradiz. Então a pessoa que falou lá: não, porque eu sou a igreja, você falou: meu, você tem que ler a Bíblia direito. A igreja nunca acontece o indivíduo sozinho. A igreja é uma manifestação, é um fenômeno quando os santos se reúnem. Só nesse momento acontece igreja. Somente nesse momento. Paulo, ele alerta, então ele é vívido, ele alerta assim: não faça como alguns que estão deixando de congregar. Então ele está trazendo alerta. Só que daí se eu pego uma porção ali do texto só aquilo que eu gosto, aí o desvio está longe. Aí não encontro Jesus, não encontro Deus, não encontro mais nada. Aí tem gente que fala assim: pastor, eu estou precisando resolver um problema na minha vida aqui. Eu estou tendo problema com o meu chefe. Então eu vou me reunir, porque a Bíblia ela fala assim: onde 2 ou 3 estiverem, né? Aí a gente liga as coisas ali na terra, e o que a gente decidir ali será ligado no céu também. Aí eu reúno os 2 ou 3 irmãos, aí a gente entra em oração fervorosa. Deus, leva embora esse chefe. Leva embora esse chefe, que eu estou tendo problema com ele. E eu estou com os meus irmãos aqui concordando. E na tua palavra está dizendo: onde 2 ou 3 estiverem, ali eu estarei no meio deles, eu concordarei com eles. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Ou seja, instantaneamente lá dá um infarto, um ataque fulminante do teu chefe. Deus levou, resolveu o teu problema. Por quê? Porque está na palavra e é promessa. Queridos, sabe do que a Bíblia está falando isso aí? A Bíblia está falando assim: se o teu irmão ele está cometendo um pecado consciente, você vai lá e fala com o teu irmão. Fala: ó, meu irmão, você está cometendo esse pecado aqui, ó, está aqui na palavra, vamos consertar? Aí o irmão, ele é resistente, obstinado, fala assim: não estou fazendo isso aí não é desse jeito aí e tal. Aí você leva outras pessoas, 2 ou 3. Confronta o rapaz: ó, a Bíblia está falando, meu, você está pecando aqui e tal, vamos consertar a vida? Não. Aí o que a Bíblia está falando?
o que vocês concordarem a respeito disso em termos da congregação, eu vou dar o meu aval. Tem nada a ver com pedido de oração. É a respeito do que fazer com um cara que é obstinado no pecado. Então, queridos, o que eu estou querendo enfatizar aqui? Não tem como passar pano. Não tem, queridos. Eu queria que fosse muito mais fácil. Eu queria, de coração, eu queria que fosse muito mais fácil. Assim como alguns temas da Bíblia, eu queria que fosse muito mais fácil. Um dos temas é o tema do divórcio. Quando as pessoas vêm conversar comigo a respeito do divórcio, eu tenho que falar, cara, não tem para onde escapar. A Bíblia, cara, ela é muito dura em termos do divórcio. E eu, com o meu coração, sinceramente, eu queria que a Bíblia fosse bem mais branda. Eu queria que ela fosse mais branda. Assim como a Bíblia, ela é muito exigente em termos de quem pode ser pastor ou não. Não é o cara que é melhor, mas o cara tem que andar na linha. Então assim, tem algumas situações que a Bíblia, ela até é branda. Quando a gente vê o caso da mulher pega em adultério, em flagrante ali, né? Jesus perdoa a mulher e tal. O perdão está disponível para todo mundo, mas tem algumas situações na Bíblia que é difícil. E uma das coisas, queridos, que não tem como passar pano é o entendimento pessoal a respeito da palavra. Eu vou me desgastar, eu vou deixar minha vida, né, que nem a gente fala a vela, né? Deixar minha vida queimar inteirinha. A mensagem, eu acho que da minha vida, do meu coração é: você precisa individualmente crer na palavra. Quando você está procurando aquela ilha, aquela ponte, vai chegar uma pessoa e vai falar para você assim: eu já encontrei aquela ponte, é Jesus. Vai por esse lugar, vai por esse, vai por esse. O fato da pessoa que já teve contato com a ponte não vai fazer você levar lá. E a gente fica herdando, não porque os meus pais foram na igreja, não porque o meu pastor é não sei o quê, não porque o meu líder é entendido de Bíblia. Queridos, não tem para onde escapar. Jesus fala: a porta é estreita e é difícil o caminho. O caminho, ele é penoso, ele é difícil. Não dá para passar pano para isso. Eu queria não precisar dizer, mas você não vai conseguir se apoiar nem no teu marido, nem na tua esposa. Você não pode usar ninguém de muleta, porque é a tua fé que vai levar você para a ponte. Não é a fé de outras pessoas. E você precisa permitir que a palavra ela se torne esse caminho para você. Então assim, a palavra é o que vai levar você o caminho, a verdade e a vida que chega ao Pai. Você pode usar um mapa, você pode usar a orientação de outras pessoas, você pode usar o que for, mas é a tua crença pessoal na palavra. Então, queridos, o que eu recomendo para as pessoas? Questiona tudo que você sabe. Tudo que você sabe, questiona. E começa do básico, você tem a vida inteira para você fazer isso. Alguns têm mais tempo de vida, outros têm menos. Mas, queridos, questiona, porque você não tem noção o quanto de coisa que a gente herda das outras pessoas. Porque a gente ouviu dizer, porque as outras pessoas, porque a gente cresceu na igreja, sempre foi assim. Sempre foi falado assim. A pessoa não fala o tal do olho gordo, né? Não, porque olho gordo, porque daí as pessoas ficam lá. Ai, comprei um carro, abri uma empresa, deu uma coisa errada na minha vida por causa do olho gordo. Da onde? Onde que o olho gordo tem poder, bicho? E o que é um olho gordo? Para começar, é um olho com banha, né? Eu não sei. É um olho com gordura. Mas, queridos, a gente não tem noção. Quando você começa a entrar nas tuas crenças a respeito de oração, então pensa, cada tema, cada assunto dentro de você, ele vai conduzir você para um caminho. Então, às vezes, dentro de você acha que oração é joelho no chão e ter que falar um monte. Você já procurou na Bíblia o que é oração? Você já procurou na Bíblia, você, pessoalmente, sobre dízimo? Você já resolveu os teus conflitos internos sobre o que é ser igreja ou não, sobre a importância de vir para o culto ou não? Que, queridos, eu posso ficar falando, você até vai saber na tua cabeça. Mas se não descer para o teu coração, você nunca vai receber a recompensa, a bênção da promessa bíblica. Se não fosse assim, a gente pegava aqui no culto, fazia o maior investimento da Caminho Vivo. Gastava muitos mil reais e abria a Bíblia para tudo que é lado aqui.
né? Se fosse só ter Bíblia que fosse abençoar as pessoas. Abre a Bíblia, cada promessa a gente tem uma Bíblia aberta, a gente enche esse palco aqui de Bíblia, pega as pessoas e esfrega em cima da Bíblia. Não é isso. Não é isso. Você ter uma Bíblia aberta, a tua casa não está fazendo nada por você, é só papel. É só papel. Agora, aquela Bíblia, o que está escrito ali, quando cai no meu coração. Aí tem gente que fala assim, pastor, eu tenho dificuldade para perdoar, não sei o que. Cara, não tem opção. Não tem opção. Filho de Deus não tem opção. Desculpa, não tem. Talvez uma das únicas coisas que tem a força de levar você para o inferno é a falta de perdão. Ah, mas o perdão de Jesus, cara, quando você não perdoa, significa que você não entendeu o perdão de Jesus. Você não recebeu, porque é impossível alguém receber o perdão de Jesus e ter dificuldade em perdoar. Não tem como. Só que você precisa isso pessoalmente. A porta é estreita. Quando eu imagino a porta estreita, Jesus ele está falando que o caminho ele é difícil, né? É muito mais difícil você entrar por uma porta estreita. Mas eu gosto de pensar também que a porta estreita, queridos, é um de cada vez. Quando você chegar no céu, né? Sei lá como é que isso vai ser. Deus não vai estar perguntando da fé da tua esposa, da fé dos teus pais, da fé dos teus filhos, né? Tem gente que se apoia na fé dos filhos. Deus vai querer saber da tua fé. Ele vai querer saber se Jesus é o teu salvador pessoal. Então assim, a gente precisa, queridos, desesperadamente fortalecer aquilo que a gente entende a respeito de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós aqui, todos, sem exceção, nós somos teólogos. Você é teólogo. Eu sou um teólogo. Que é o quê? É alguém que estuda sobre Deus. É alguém que quer aprender a respeito de Deus. Eu não preciso de um bacharel. Eu não preciso fazer faculdade para ser um teólogo. A minha vida me faz ser um teólogo. Só que eu posso ser um teólogo ruim. Eu posso ser alguém que se contenta em ficar com a superfície, com um monte de crença errada, nunca encontrando caminho. Nunca encontrando caminho. E daí eu deixo de viver, eu deixo de glorificar a Deus, e eu deixo de viver a plenitude da vida que Ele tem para mim. Eu preciso ajustar aquilo que eu creio. Queridos, tem muita coisa que a gente crê errado, simplesmente porque a gente absorveu. A gente cresceu ouvindo dizer. Tem coisas que afetam mais profundamente a alma, que nem a pessoa, ela se sente promíscua, a pessoa ela se sente suja, a pessoa não consegue se sentir como um filho de Deus, porque tem um conflito, né? E o que precisa? Queridos, eu só fui receber dentro do meu coração, de fato, entender que eu sou um filho de Deus, sabe quando? Quando eu entendi que eu sou o pior de todos. Só que isso precisou cair no meu coração. O ser filho de Deus não é você ser melhor. Você se torna um filho quando você entende que você não presta. Que você não presta. Que o teu maior esforço é ridículo. O teu maior esforço de chegar para Deus é pequeno. É ridículo. Aí você entende, porque é nesse momento, quando você entende que você é uma montanha ambulante de pecado, que tudo que você toca apodrece, que tudo que você faz cheira mal, é nesse momento que você de repente cai, e você se rende e fala, meu Deus, eu preciso de um Salvador. Não adianta, eu não consigo sozinho. E as pessoas ficam colocando na sua cabeça e na minha, que você precisa ser bom para Deus. Esse ser bom para Deus te mandou milhares de quilômetros para longe da ponte que é Jesus. Quando que o ladrão na cruz foi salvo? Já parou para pensar nisso? Olha lá, vamos rever as crenças. Quando que o ladrão na cruz foi salvo? Quando ele olhou para o outro ladrão, ele falou assim, para de dizer isso. Ele olhou para o outro ladrão e ele falou assim, para de falar do Messias. Ele não merece estar pendurado aqui. Sabe quem que merece? É eu e você. Nós que somos os criminosos. Queridos, quando ele reconheceu a podridão dele, ele reconheceu, eu tenho que estar pagando essa dívida.
Foi o momento que Jesus falou: em verdade, eis que eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não foi nada de bom que o ladrão fez. Então, queridos, às vezes a gente está perseguindo, querendo ser bom para Deus nos aceitar. Isso vai te levar para longe da ponte. É quando a gente reconhece o quão imperfeito a gente é. É quando a gente percebe, a gente tentando, a gente não consegue mais. A gente precisa de uma solução. É aí que Jesus entra. É aí que Jesus entra. Quando a pastora Agnes, ela falou da autopreservação, o que Jesus falou a respeito disso, além daquele texto? Ele falou assim: se você tenta proteger, se você tenta salvar a sua própria vida, o que vai acontecer? Você vai perder ela. Agora, se você perder, se você permitir que eu use a tua vida, se você permitir que eu use você como ferramenta, se você deixar a sua vida se consumir pelo meu reino, o que vai acontecer? Você vai ganhar a sua vida. Você vai ganhar. Então, que loucura é essa que a gente está correndo atrás de dinheiro? A gente está correndo atrás de ter um nome aqui. Deixa que o nome aqui, se precisar, Deus vai dar. Se precisar, Deus vai fazer você ficar famoso. Se precisar, Deus vai fazer você ficar rico. Mas se precisar. Se precisar. A gente não precisa perseguir essas coisas. A gente precisa perseguir o reino. É o reino. Se a gente colocar o reino em primeiro lugar, o reino e a justiça de Deus, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Não vai precisar se preocupar. O futuro está garantido. O futuro está garantido. Ah, mas a aposentadoria aqui do Brasil vai dar problema, reforma previdenciária. Cara, o futuro está garantido. Se a gente estiver aqui nesse país, se a gente estiver em outro país, o futuro está garantido. O que eu estou vendo um monte de gente fazendo? Crente. Eu vou sair do Brasil. Vou sair do Brasil por quê? Porque eu quero mais segurança, porque eu quero um futuro melhor para os meus filhos. Cara, parece que na equação da cabeça da pessoa, Deus não está nem fazendo parte. Eu falei, meu, que loucura que é essa? Que loucura que é essa? A gente precisa viver uma vida de obediência. É estar onde Deus quer que eu esteja. Deixa Deus me usar. Deixa Ele me levar para os lugares. Deixa Ele. Eu vou encontrar felicidade e satisfação na obediência. Não é no que eu acho que vai me trazer felicidade. Meu, você já deve ter cansado de escutar história de pessoa que correu atrás do dinheiro, correu, aí a pessoa está cheia de dinheiro, está infeliz, mano. Não sabe o que fazer com o dinheiro, ou tipo, fica só comprando coisa material, o cara não tem projeto, não tem nada que satisfaça a alma do cara. Tem gente que acha que felicidade é você ter um relacionamento que te encha. A pessoa divorcia. A vida da pessoa tá uma bagunça. Porque a pessoa ficou correndo atrás dessas coisas. Sendo que a gente só encontra satisfação naquela ilha, onde Deus está. E essa ilha, a gente só encontra através de Jesus. Então a gente precisa permitir que a palavra ela nos lave. Eu gosto de falar esse exemplo no tabernáculo. Tinha todos os rituais lá que os sacerdotes eles passavam. Então na parte externa ali do tabernáculo, no átrio, tinha o altar de bronze, onde é que acontecia o sacrifício dos animais. E já depois do altar de bronze tinha a pia de bronze. A pia de bronze ela era feita com espelhos, né? Espelho naquela época o que usava para espelho era um bronze polido. Então a parte interna da pia de bronze, que ficava com uma água, era feita de espelho. Quando o sacerdote ele ia se lavar, fazia parte do ritual, o que o sacerdote ele se via ali? Ele mesmo, né? A imagem dele. Aí ele se lavava, e o que aquilo simboliza pra gente hoje? Essa pia de bronze. Que a gente precisa olhar para a palavra, a gente precisa se ver na palavra e permitir que a palavra nos lave, para que a gente fique mais parecido com Jesus. Só que isso é um processo que é demorado. Tem um dia que você vai encontrar uma sujeirinha, tem outro dia que você vai encontrar uma deformidade, ajusta ali. Outro dia você vai encontrar uma deformidade maior, procura alguém para confessar o pecado. Você vai se ajustando, vai se lavando. E a gente vai caminhando, né? Graças a Deus, o Senhor Jesus fez 99,9999% do trabalho. Ele fez todo o trabalho pesado. Só que Ele deixou uma partezinha para a gente fazer, que é a parte mais fácil.
Graças a Deus, Ele abriu o caminho, a gente tem acesso ao Pai, somos salvos. Mas, queridos, é muito diferente. Existe, a Bíblia, ela fala que é muito diferente o caminho de pessoas salvas que vão chegar lá um dia. A pessoa pode viver uma vida de sofrimento. A Bíblia, ela fala das pessoas que têm uma fé doente. É uma maneira de crer doente. E a pessoa fica lá capengando e tal, volta para a igreja, depois vira cheio de problema porque não está obedecendo a palavra. A gente precisa ter essa fé saudável e caminhar, né? Multiplicar aquilo que Deus deu, entender e ter a coragem de viver conforme aquilo que a gente entende aqui. Então assim, não adianta eu ter um monte de crença saudável. Não adianta o pastor Fabinho ter um monte de crença saudável. Não vai mudar nada a tua vida. Nada, nada, nada. Deixa eu falar. A gente pode ter um momento de louvor. Você pode até sentir a presença de Deus. Você pode chorar durante o louvor. Queridos, se você não fizer justo na tua vida, a tua segunda-feira vai ser horrível. Talvez segunda não, que você vai estar no embalo do culto. A terça, a quarta. Queridos, não adianta nada. Não adianta nada. É um momento bom que a gente tem. Que nem eu gosto de falar. O culto é o nosso recreio. É o momento que a gente se diverte, que a gente dança, que a gente curte estar um com o outro. É o nosso recreio. O pega ali é durante a semana. Então assim, o que eu queria hoje? Que você e eu, a gente fosse convencidos dessa importância da palavra. E tem mais um versículo só que eu queria deixar. Foi longo, hein? Olha lá, João 8, 31 e 32. Como que se resolve então tudo isso? Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Aí aquele que todo mundo gosta, né? Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Não existe libertação mais profunda do que aquela produzida pela palavra. A libertação produzida pela palavra é uma libertação mais profunda do que a libertação de expulsão de demônios. Porque a respeito de expulsão de demônios, Jesus ele falou assim: o demônio vai embora, a pessoa fica tipo uma casa vazia, o demônio volta lá com 7. Se ele não tiver ajeitado, se ele não tiver feito o serviço de casa, protegido e tal, vai ficar pior do que antes. Queridos, vocês nunca tiveram essa experiência de ministração de libertação? Você vê sempre a mesma pessoa caindo endemoniada. Por quê? Porque a pessoa não fez serviço de casa, não fez lição de casa. Saiu o demônio da vida da pessoa, deu condições para ela poder se estruturar, não estruturou, e vai endemoniar de novo. O que precisa? A verdade. A verdade vai libertar, né? Só que assim, é um processo muito mais demorado, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja, daí a pessoa falou a respeito de demônios e tal, né? Falei, às vezes, graças a Deus, se você caiu endemoniado, cara, pode, né? O caminho às vezes é até mais rápido. O demônio já saiu ali, aproveita, faz a limpa, arruma, põe a casa em dia para não acontecer de novo. Só que o processo grosso mesmo, ele é lento. Ele é gradual. Amém? Eu queria convidar você a se colocar em pé. Sei que hoje a mensagem ela foi longa e ela tinha bastante nuance. Espero que você, né, me perdoe se você ficou chateado com isso. Mas se você tiver dúvida, alguma coisa que eu falei aqui, aí eu posso conversar com mais calma com você. Porque às vezes, como a gente fala na igreja, tem pessoas com bagagem de Bíblia diferente, então tem pessoas que vão entender mais rápido aquilo que a gente está falando, tem pessoas que precisam de um processo ainda de acompanhar, a gente chega a essa conclusão por causa disso e tal. Chega nessa conclusão. Então assim, se você tiver dúvida, você pode vir falar comigo. E daí, para encerrar, hoje eu queria deixar o convite ali para o Jardim Secreto que a gente vai ter sexta-feira.